Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te suplico nesta oração, que o Senhor venha dirigir a nossa mente e que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, abrindo o nosso conhecimento. E como o Senhor mesmo diz na tua palavra, que o Senhor se alegrou no Espírito e disse ao Pai: Pai, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e os inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim o Pai se agrada. Então, poderoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por termos sido escolhidos para ter o entendimento da tua palavra. Eu te peço nessa oração, meu Pai, que se há alguém dentre nós enfermo, que o Senhor venha curá-lo. Se há doente, que o Senhor venha restaurá-lo. Que a tua mão alcance a todos os abatidos, os desanimados. Que o Senhor venha levantar o caído, dar força ao fraco, firmar os joelhos vacilantes. Que o Senhor venha ser com cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este ano de cada Caleb, aqueles que aqui estão nessa live e aqueles que não puderam estar por motivo de força maior, ou não tiveram condições de estar aqui. Abençoe a todos. Aqueles que ainda hão de entrar no decorrer dessa palavra, abra o entendimento deles também e os faça os abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Hoje nós vamos de Lucas 10. Lucas 10. Pega a sua Bíblia aí. Eu quero falar hoje da volta dos 70. A volta dos 70. Lucas 10, 17. A nossa próxima reunião do Caleb, o evento, vai ser em Arujá, tá, pessoal? Nós vamos a Arujá, nesse dia 24. E o evento vai ser Caleb especial, né? É. Daqui a pouco nós vamos falar mais. Agora eu quero ler com você a palavra. Preste atenção no que eu quero dizer para você antes da gente ler, queridos. O que Deus espera de nós, de cada um de nós, é que nós nos apegamos a Ele não pelas bênçãos recebidas. As bênçãos que nós alcançamos nessa vida. A cura, a libertação, um milagre que recebemos em casa, na família. Esse não pode ser o motivo de estarmos com Cristo. Esse não pode ser o real motivo da nossa estada com Ele.
E nesse estudo de hoje nós vamos ver exatamente isso. Que esse não é o motivo da nossa alegria, esse não é o motivo da nossa paz, da nossa felicidade, ou até mesmo de estarmos aqui fazendo a vontade dele, ajudando os Caleb, fazendo parte do grupo, visitando casa de repouso, visitando Calebes doentes em casa, ajudando aqueles que a gente ajuda. Esse não pode ser o verdadeiro motivo da nossa estada com Cristo. E ele diz lá em 17, 10 e 17 assim: e voltando os 70, porque o Senhor Jesus, ele mandou os discípulos deles, e de 2 em 2, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E ele deu ordem para curar os enfermos, libertar os endemoniados. Ele deu ordem para eles fazerem isso. E quando eles voltaram dessa missão, é o que nós vamos ler agora. E voltando os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo seu nome, até os demônios se nos sujeitam. E ele disse, e Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, como um raio. E eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não alegrai-vos, porque se sujeita aos espíritos ou aos demônios. Alegrai-vos antes, por estar os vossos nomes escritos no céu. Olha só, qual que é o motivo da nossa alegria? É uma bênção que recebemos? É uma vitória que alcançamos? Não pode ser o principal motivo. Por quê? Essa bênção vai passar. Você recebeu saúde, amanhã nós vamos enfermar novamente de um outro problema. Talvez até mais grave do que aquele que fomos curados. E esse não pode ser o motivo da nossa alegria, a nossa cura, porque se ficarmos doentes novamente, vamos nos entristecer com Deus. Achar que ele foi injusto para conosco. Então, a nossa alegria, ela tem que ser, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, por estarmos salvos, com a promessa da vida eterna. Porque só Deus tem poder para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Só Deus tem esse poder para nos conceder isso. Ele chega a dizer aqui no versículo 19, ele diz assim: eis que eu vos dou poder. Ele nos deu poder. Mesmo antes de receber o Espírito Santo, os discípulos receberam poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. O diabo tem força de influenciar, de convencer. O diabo não tem poder. Poder nenhum foi dado para ele. Todo poder e toda autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus. Então, não há o que nós temermos, uma vez que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque, na verdade, o que viemos fazer nesse mundo? Ganhar, conquistar o direito de voltar
para casa. Por isso que o Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou adiante de vós preparar o vosso lugar. Então, a nossa vitória, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação em servir a Deus é ter a convicção e a certeza que o nosso nome está escrito no céu. E não bênçãos que recebemos. E não, poxa, eu nunca dei um testemunho grande, meu testemunho, eu não tenho um testemunho grande. Mas você tem o maior dos testemunhos se você tiver o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Você se tornou filho de Deus. Nem os anjos, queridos, nem os anjos chegarão aonde nós estamos chegando. Porque o anjo de Deus, ele não vai passar de anjo. Ele já está no limite dele. Nós não. Nós hoje somos servos com condições de ser promovido a filhos, se tivermos a perseverança até o fim de confessar o nome dele. E se o motivo da minha alegria, da minha paz, é a minha saúde, é a minha condição financeira, é a minha família, eu posso perder isso. E se eu perder, eu vou perder a minha alegria, vou perder a minha paz? Não. Por isso que eu não posso me apegar a isso, porque para onde nós vamos, nós não podemos levar ninguém. Ninguém. Você não vai levar o seu filho, seu marido, sua mulher, seu irmão, seu pai, sua mãe. Você vai sozinho. Você veio sozinho e você vai sozinho. Se você conquistar essa alegria, ele diz aqui, ó, sobre toda a força e não sobre todo o poder do inimigo. O inimigo não tem poder. Poder é Jesus. Só o Senhor Jesus. Todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, foi dada ao nome do Senhor Jesus. Que diz lá em Filipenses, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. E é Ele quem promete a nós. Ele nos deu esse poder. E que poder é esse? Além de pisar em serpentes, escorpiões, você vê que para nós Ele deu poder. Mas o diabo tem força. Força de influência. Força de convencimento. De persuasão. De levar a pessoa a negar a fé, a retroceder. Mas nós temos o poder de não nos sujeitarmos a isso. Mas para isso, eu tenho que ter essa convicção de que meu nome está escrito no livro da vida. Esse tem que ser o motivo da sua existência. Não adianta você estar na igreja anos se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Se você não é uma pessoa salva, se você não é uma pessoa que tem certeza de que o seu nome está no livro da vida, que se você partir agora, os anjos vêm buscar a tua alma para levar você para o sono eterno, para a vida eterna. De nada adianta, querido. A gente ouve testemunhos maravilhosos. E daí um pouquinho você vê a pessoa começa a passar por lutas, uma luta, outra luta, outra luta. Daí um pouco a pessoa não está mais com a gente, não está mais com Jesus. Tá tocando a vida dela.
Por que que isso acontece? Porque ela não era salva. Ela estava porque ela estava alcançando benefícios terrenos, benefícios físicos. Isso faz parte? Sim, faz parte. Mas não é o principal, porque isso não te sustenta. Cura, milagre, ter muita fé para alcançar isso, alcançar aquilo, é maravilhoso, mas não te sustenta. Não sustenta ninguém. Testemunho de milagre, de cura, de libertação. Isso faz parte, mas não pode ser o motivo principal da sua fé, de você estar com Jesus. O principal é, não, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou salvo. Se eu partir agora, os anjos vêm buscar a minha alma. Esse é o motivo da nossa alegria. O mundo pode estar caindo sobre nós. Perseguição por todo lado. Injustiça, calúnia. Mas aqui dentro, você tem paz. Você fecha o olho e fala, não, Jesus está comigo. Isso vai passar. Isso é uma fase. Amém, queridos? Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí o Senhor Jesus diz mais, olha. Naquela mesma hora, Jesus viu que o nome deles estava no livro da vida. Aí ele diz assim, na mesma hora se alegrou Jesus em espírito. E disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondesse essas coisas aos sábios. Os sábios não sabem disso. As pessoas se dizem felizes, se dizem realizadas, quando elas conquistam as coisas, conquistam bem, quando ela é bem-sucedida no casamento, ela é bem-sucedida na vida financeira, na família. Aí ela diz que está em paz, que ela é feliz, que ela é realizada. Mas, de repente, ela não tem o principal, que é a eternidade. Que é a eternidade. E se a gente for para aquela parábola do rico e Lázaro, olha só. O rico tinha tudo. Tudo que um ser humano desejava ou deseja. E Lázaro não tinha nada. Mas quando eles saíram desse plano terreno, o que não tinha nada passou a ter tudo. E o que tinha tudo passou a ter nada. Eu não estou falando com isso que você não pode ter nada. Você tem que ter tudo do bom e do melhor. Mas, principalmente, você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Foi isso que ele disse. E todas essas coisas você recebe depois que você tem a paz interior, que é a sua salvação. Você quer saber como é que você está com Deus, está a sua comunhão com Deus? É só você olhar para o seu interior. Você está em paz? Se você está em paz, Deus está contigo. Aqui fora está acontecendo um monte de situações para tirar a sua paz exterior. É uma coisa, paz exterior a gente não tem. Mas nós temos paz interior, que é a paz da alma. Ainda que aflige meu corpo, ainda que aflige minha vida terrena, não pode afligir a minha vida, a minha alma, a minha vida espiritual. Porque é minha comunhão com Deus. E nós não fazemos parte desse mundo. Você vê que o nosso Deus, o Senhor Jesus, aqui nesse mundo, quem foi mais atribulado que ele?
Aqui fora ele estava cheio de tribulação, perseguição, gente querendo matar ele só querendo fazer o bem, mas interiormente ele estava em paz. Ele só perdeu a paz quando Deus se separou dele. Quando ele disse, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ele estava só. Ali ele estava sem paz. Mas caso contrário, ele tinha plena paz. Que você tem que ter, que nós temos que ter. Então, se você ainda, querido, tem dúvida da sua entrega a Deus, do seu batismo com o Espírito Santo, e você já tem um tempo na igreja, só tem um jeito de você conseguir ser cheio do Espírito Santo. Você precisa fazer um voto com Deus. Faça um voto com Deus, com Jesus. É o que Ele está esperando. De repente você está em cima do muro. Você nem é barro, nem é tijolo. Na igreja você é uma coisa, em casa você é outra, na rua você é outra, no trabalho você é outra pessoa. Nós temos que ser autênticos. Autênticos. No trabalho nós vamos ser chamados de bobo, na rua nós somos chamados de bobo, para a nossa família nós somos bobo porque aceitamos tudo. Só que nós temos a paz que eles não têm, porque o ímpio não tem paz. Vocês entenderam, sim ou não? É isso que Deus quer da gente. Ele nos deu poder. Imagine só. O que os homens andam atrás, um matando o outro? Atrás de poder. E nós temos esse poder. Não terreno, celestial. Nós temos o poder celestial, que eles não têm. Eles têm um poder transitório, que vai passar. A tendência é só aumentar. Porque se hoje nós temos poder sendo servos, imagina quando nós nos tornarmos filhos de Deus autêntico. Que isso só acontece quando nós sairmos dessa matéria a qual estamos dentro dela. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para você hoje. Não se abata, não. A luta vem, mas ela vai passar. As dificuldades vêm, mas elas vão passar. Por que elas vêm assim, pastor? Porque Jesus passou, filho. E se ele passou, nós também vamos passar por luta, dificuldade, perseguição, injustiça. Ele chega a dizer que ele não veio trazer paz na terra. Olha que coisa, ele é o príncipe da paz. E ele disse que ele não veio trazer paz na terra, mas ele veio trazer uma espada. Ele veio trazer uma divisão. Ele disse que haverá filho contra pai, irmão contra irmão, nora contra sogra. Por quê? Porque eles não querem o príncipe da paz. Eles não querem dar ouvido à palavra de Deus. E ninguém é obrigado, querido. Vou dizer uma coisa para você. Nem todos são de Deus. Nem todos serão salvos. A minoria vai ser salva. E não se esqueça que o Senhor Jesus, ele disse para nós que dentro da igreja, aqui, ó, dentro da igreja, a igreja somos nós, tá? Não é o prédio, não, nós. Existe o joio. Joio. Pessoas que estão entre nós, mas ela nunca vai se entregar a Jesus. Ela vai estar entre nós, vai estar no nosso meio, vai falar igual nós falamos, vai proceder como nós procedemos, mas ela nunca vai se entregar, porque ela é joio. Na hora da colheita, vai ser revelado que ela não se entregou. Vamos orar? Vamos falar com o Pai Todo-Poderoso. Só a misericórdia de Deus na nossa vida. Depois você medita nessa palavra, tá, querido? Espírito Santo, em nome
Em nome do Senhor Jesus, eu só te peço uma coisa, meu Jesus. Tem misericórdia de nós. Méritos. Nenhum de nós temos méritos de estarmos aqui, nem de falar no teu nome. Se o fazemos é pela fé. Pela fé. É pela fé que estamos salvos. É pela fé que seremos salvos. É pela fé que confessamos que o nosso nome está no livro da vida. Porque por obras, meu Pai, nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum. Que as nossas obras são más. As nossas obras são com segundas intenções. Mas pela fé que o Senhor nos deu, garantimos a nossa salvação. Então, poderoso Deus, em nome do teu maravilhoso, Santo Filho Jesus, tem misericórdia de nós. Não deixe vir sobre nós tentações além das nossas forças. O diabo, nós sabemos que ele é sedutor, enganador, ele é convincente e ele só surge como uma tábua de solução ou de salvação. Na hora de maior angústia, de maior desespero, ele aparece com uma solução simples, mas que nos distancia do Senhor. Jesus, Senhor Jesus, não nos deixe ser enganados. Não nos deixe perder a nossa comunhão, a nossa fé em Ti. Porque o dia que perdermos, seremos como sal insípido. Só serviremos para ser pisado pelos homens. Porque o sal, quando ele perde o sabor, se torna insípido, ele já não salga mais. E o Senhor disse que nós somos o sal da terra. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Levanta, meu Pai. Fortalece. Fale com esse Caleb, além das minhas palavras, Senhor, porque eu sou limitado, mas o Senhor não. O Senhor é ilimitado. E se ele der espaço, fale na mente dele, no coração. E mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida, para que a alegria da salvação seja o motivo da nossa existência.